Primos e primas, eu acabei de comprar 53 mil reais em opções, como você pode ver em algum lugar aqui dessa tela. Essa é uma boleta de uma operação que eu fiz no dia 5/6. E esse vídeo é muito importante porque eu vou te dar dois presentes. Primeiro, eu vou te mostrar de fato o que eu fiz na prática, isso é muito importante, e depois eu vou te dar um curso gratuito nesse vídeo sobre opções. Então assiste esse vídeo até o final. Vamos lá, Kaique! Hoje é um vídeo um pouco diferente, né, Kaique? Por quê? Porque é muito técnico. Muito técnico? A gente tem até uma câmera auxiliar para mostrar direitinho o que você vai mostrar. Os desenhos de hoje, desenhos meu Deus, os desenhos de hoje. Fizemos vários desenhos, passamos horas desenhando, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Porque acredito que vai ficar mais fácil e didático de qualquer um que está assistindo esse vídeo agora entender esse conceito da forma correta e não da forma gananciosa que às vezes te vendem por aí. Mas tem um preço. Preço? Qual é o preço? O preço é dar like nesse vídeo. E é tão barato, né, Tão Kaique? barato. Eu fiquei sabendo que é de graça. É de graça. Caraca, meu Deus, é só você clicar no botão de curtir aqui embaixo e se inscreva no canal se você não é inscrito, porque isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a entender que a gente tá fazendo um vídeo legal. O último vídeo que a gente fez entrou em 4º lugar no Em Alta, Kaique. O 4º vídeo em alta do Brasil. Eu acho que se você entrar no YouTube ainda tá em alta lá. Caraca, e estamos falando de investimentos, hein? Então vamos começar. Essa operação que eu fiz nesses dias. E por que eu fiz essa operação? Eu fiz porque eu queria me proteger. Eu já aprendi na pele o quanto é ruim você especular em opções e você estar na posição errada. Eu comecei a operar no mercado financeiro e uma das primeiras operações que eu fiz foi investir em opções. Achando que eu estava fazendo alguma coisa que iria me enriquecer rapidamente, eu quebrei. Mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu aprendi depois de muitos anos, mais de uma década investido, e eu entendi como funciona esse mundo. Depois de trabalhar na área, depois de usar meu dinheiro para me proteger várias vezes, eu vou compartilhar isso com você agora. Esse vídeo vai ser dividido em algumas partes. Primeiro, eu vou te mostrar o racional dessa operação que eu acabei de fazer. E você pode olhar os minutos aí na tela de em que momento do vídeo isso começa. Depois, eu vou te mostrar como funcionam as opções. O que são opções de fato, que direitos e deveres tem cada comprador ou vendedor, né, de uma opção. Depois eu vou te falar sobre quais são as 4 coisas que você tem que olhar em cada opção, o que significa cada coisinha no código de um ativo. Então você tem lá BOVA S800. O que significa cada coisa? O que significa o BOVA, o S800? Eu vou te mostrar o que significa o A, B, C, D, E, todas essas letras, então eu vou falar dos vencimentos. Depois eu vou te ensinar como se proteger utilizando opções. Depois eu vou te falar sobre as variáveis de preço, ou seja, quais são as 3 coisas que impactam no preço de uma opção. E depois eu vou colocar um exercício prático aqui de quanto estaria valendo uma opção no vencimento de acordo com algumas premissas que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Então fica comigo até o final. Essa foi a operação que eu fiz. Se você não entender agora, fica no vídeo até o final. Eu comprei 500 mil BOVA S800 a R$1,06. E o strike disso daqui é R$80. Então eu tenho o direito de vender BOVA 11 a R$80. Qual que é o vencimento da operação? Dia 20/7 de 2020. E no mercado de opções, você pode ser a ponta que vai se proteger ou você pode ser a ponta que vai especular. Essa operação foi uma operação de proteção, porque na minha carteira de investimentos, que é pública, vocês devem acompanhar o rumo ao bilhão, eu invisto todo mês, vocês acompanham, eu tinha mais de 5 milhões de reais investidos em ação. E eu precisava me proteger, porque eu tinha mais exposição do que eu gostaria, e por outro lado, o mercado tinha acabado de subir de 60 e poucos mil pontos para quase 100 mil pontos. Então eu poderia rebalancear minha carteira, eu rebalancei um pouquinho, e eu poderia também fazer um hedge, que foi o que eu fiz. Eu fiz 2 hedges. O primeiro é esse vídeo aqui que você pode acompanhar, em que eu fiz um hedge de BOVA 11, e o segundo foram essas opções. E eu tenho 2 cenários possíveis aqui no vencimento dessas opções. Primeiro, a bolsa pode cair muito, ou depois a bolsa pode subir. Eu tenho esses 2 cenários, né? Tem o cenário que a bolsa fica estática também, mas eu vou trabalhar com esses 2 para te exemplificar o motivo da minha operação. E vale dizer que eu gastei 53 mil reais para fazer essa operação, que é o equivalente a mais ou menos 1% do patrimônio que eu tenho em ações. Então o preço que eu paguei para proteger minha carteira de renda variável foi de mais ou menos 1%. E o que pode acontecer? Bom, no pior cenário, se BOVA 11 estiver acima de R$80, eu posso perder o que eu apliquei. Eu posso perder esses 53 mil reais. Por outro lado, se a bolsa cai muito, o que significa? Significa que a minha parcela investida em ações
ela vai cair. Porque se eu tenho 5 milhões lá, se a bolsa cair, sei lá, 20%, eu vou perder 20%. Então eu perderia R$1 milhão, por exemplo. Só que, como eu tenho essa proteção, o que aconteceria? Se BOVA11 estivesse a R$70 no vencimento dessas opções, no dia 20/7/2020, eu ganharia o equivalente a R$10 por opção, só que eu paguei R$1,06 por opção, logo eu ganharia essa diferença vezes o número de opções que eu tenho, que são 50 mil. Então eu ganharia R$447 mil aqui. Uau, eu ganhei todo esse dinheiro, eu transformei 50 mil reais em 447 mil? Não é bem assim. Por quê? Porque por mais que eu tenha ganho aqui, por outro lado a minha carteira de ações ela caiu. Então o motivo todo dessa operação não é gerar uma grande especulação e tentar enriquecer aqui. É só minimizar um grande prejuízo caso a bolsa venha a cair, caso essa recuperação não venha em V, venha em W, alguma coisa assim. E na pior das hipóteses eu vou perder 1% na minha carteira de renda variável, que para mim tá ok. Se você não entendeu ou se você entendeu, vamos agora à nossa aula prática disso daqui. Por que eu fiz isso? Eu gosto de inverter tudo. Em vez de entregar a teoria e depois mostrar a prática, eu mostro a prática e depois eu entrego a teoria. Eu entendi com o tempo que essa é a melhor forma de ensinar e de aprender. É assim que eu aprendo mais. Então, vamos aqui à teoria. O que são opções? São derivativos. A gente pode usar as opções para gerar seguros ou para a gente se alavancar, para correr mais riscos, para tentar dar uma grande tacada, alguma coisa assim. Existem esses dois tipos de pessoas no mercado. Eu não vou falar que tem alguém que está certo nem alguém que está errado. Mas a minha filosofia de investidor me faz tender a olhar sempre sob a ótica de seguros, sob a ótica de me proteger e não de tentar dar uma única tacada e enriquecer da noite para o dia. Eu não vejo isso como filosofia, mas também respeito quem olha para isso, porque não tem certo e errado no mercado. Cada um tem a sua filosofia de investimentos. Então vamos lá, temos dois tipos de opções principais, né? A gente tem as calls e a gente tem as puts. O que é uma call? Uma call é um direito de compra e uma put é um direito de venda. Então, o que seria um direito de compra? Poxa, se uma ação de Petrobras está sendo negociada a R$10, eu posso comprar uma call, que é um direito de compra, de ações de Petrobras a R$11 no futuro. Significa que, se a Petrobras subir para R$15, por exemplo, como eu tenho o direito de comprar Petrobras a R$11, eu vou exercer esse direito e vou comprar uma ação que está sendo negociada a R$15 por 11, porque eu comprei esse direito previamente. Isso é uma call. Agora, o que é uma put? Uma put é um direito de vender algum ativo no futuro. Então, se eu tenho uma ação de Petrobras que está sendo negociada a R$10 e eu compro um direito de vender ações de Petrobras a R$11, se as ações de Petrobras elas subirem para R$15, vai valer a pena eu exercer esse direito e vender minhas ações de Petrobras a R$11? Não vai, porque as ações de Petrobras valem R$15 no mercado. Então eu nunca venderia essas ações a R$11. Então essa minha opção viraria pó. Agora, se essas ações de Petrobras caíssem para R$5 e eu tenho o direito de vender a R$11, aí faria sentido. Porque se está 5, eu posso vender a 11, é um bom negócio para mim. Então as calls e as puts funcionam dessa forma. Mas em toda operação no mercado financeiro, a gente tem compradores e a gente tem vendedores. E os compradores, quando você compra alguma coisa, você sempre tem o direito. Quando eu compro uma call, eu tenho o direito de exercer isso daqui, de exercer esse direito de compra. Mas quem vende para mim tem o dever de ser a contraparte da minha operação, mesmo se não valer a pena para essa pessoa. E quando eu compro um direito de venda, eu tenho o direito de vender alguma coisa no futuro. E quem vendeu para mim tem o dever de comprar de mim, se eu quiser. Porque quem compra, né, o comprador, tem o direito. O vendedor, ele tem o dever de ser a contraparte. Agora, vamos lá. A gente tem que olhar para 4 coisas numa opção, porque às vezes na sua cabeça tá, beleza, entendi o conceito, mas você não sabe exatamente como funciona, qual que é o código, e na tela, como que você materializa esse negócio. Enfim, você tem que olhar para 4 coisas numa opção. Primeiro, você tem que entender o que é o strike. Depois você tem que entender qual é o vencimento, depois qual é o ativo objeto e depois qual é o preço do ativo objeto e o preço da opção, tá? Primeiro, o que é o strike? Strike é o preço de exercício que a gente chama no mercado. Se eu tenho o direito de comprar ações de Petrobras no futuro a R$11, R$11 é o strike. Então eu preencheria aqui, R$11. O que é o vencimento? É a data que vence. E aqui vale um adendo. Existe um código para os vencimentos das opções
E eu já vou explicar para você como funciona. Mas toda opção tem uma data de vencimento. Depois disso, você precisa olhar para o ativo objeto. Toda opção ela é um derivativo que leva em consideração um ativo objeto. Então você tem opções de Petrobras, você tem opções de Itaú, você tem opções de BOVA11, você tem opções de um ativo objeto. Então você precisa entender que essa opção ela se refere a algum ativo objeto. E depois você tem o preço da opção. Porque afinal de contas, você vai comprar um direito de comprar a Petrobras a R$11. Tá, mas você vai comprar um direito. Esse direito tem um preço, não é? Nada é de graça, você tem um preço. Esse aqui é o preço da opção. Você precisa olhar para isso. Essas são as principais variáveis que você precisa entender de uma forma básica, tá? Então eu vou te dar um exemplo aqui. A operação que eu fiz era uma operação de BOVA S800. Eu comprei BOVA S800. Eu comprei direitos de venda de BOVA S800. Ou seja, se BOVA11 caísse muito e eu tenho o direito de vender a determinado preço, para mim é bom. Mas já já a gente aprofunda nisso. O que significa o BOVA? O BOVA ele seria o ativo objeto, então, que seria isso daqui. O que seria o S? O S é o vencimento, que seria o vencimento em julho. E já já eu vou explicar para você um pouquinho melhor como funciona o vencimento. Então você precisa olhar para o vencimento. E o 800 seria o strike. No seu home broker, geralmente você consegue entender que esse código se refere a algum strike específico. E no caso, o 800, ele se refere ao strike 80. E você tem 800, você tem o strike 79, 78, né? Você tem uma infinidade de strikes. E você precisa dessa informação. A única coisa que a gente não tem aqui é o preço. Mas o preço é o que eu falei para vocês, que eu paguei, que foi R$1,06, né? Que o Kaique botou na tela agora pra gente. Beleza, vencimento. Vamos entender como funciona. A gente tem calls e a gente tem puts. E você sempre vai ver uma letra como S. Mas como eu sei a que mês se refere ao vencimento? É simples. As calls, elas seguem uma lógica. A lógica é assim, um vencimento em janeiro segue com a letra A. Então seria BOVA A. Um vencimento em fevereiro seria BOVA B. Um vencimento em março seria BOVA C. Em abril, BOVA D, BOVA E e assim por diante. Estamos falando de calls, opções de compra. Então até a letra L estão falando de calls. Agora, depois do L vem o M, né? Então é A, B, C, D, E, aí tem o L, M. O M é o vencimento em janeiro, só que aí a gente já está falando de puts. Então se for BOVA M, é vencimento em janeiro. N é vencimento em fevereiro, O em março e assim por diante. Como estamos falando de S, estamos falando de julho. Então é só você fazer com a sua mão que é muito simples. As 12 primeiras letras, calls. As próximas 12, puts. Mas beleza, entendi que vence em janeiro. Quando de janeiro? As opções, elas sempre vencem na terceira segunda-feira do mês. No caso, a S venceria no dia 17/7, tá? Só que vale atentar para uma coisa, a partir do mês de maio de 2021, esse vencimento vai mudar. E essas opções vão começar a vencer na terceira sexta-feira do mês, ao invés da terceira segunda-feira do mês. Até lá, estamos falando da terceira segunda-feira do mês. Então se você vê aqui, BOVA é 79, você está falando de BOVA, então o ativo objeto é BOVA 11, a gente está falando de maio, então a gente já sabe que é uma call, e 79, o strike seria 79, ou muito próximo disso, né? Seria legal você entrar no home broker para confirmar, porque às vezes o strike muda um pouco por causa de pagamentos de proventos e algumas outras coisas, tá? Então é mais ou menos assim que funciona, é isso que a gente tem que olhar numa opção. Beleza, vamos para o tático aqui. Como que eu uso então a opção no meu dia a dia? Primeiro, você não precisa usar. Você não precisa usar. E eu quero te fazer um disclaimer muito importante aqui. Eu quebrei com opções. Por que eu quebrei? Porque eu especulei com opções ao invés de usar opções para me proteger. E além disso, na época, eu não tinha o mínimo conhecimento de mercado financeiro. Isso aqui foi o que? Uns 11, 12 anos atrás, talvez. Uma coisa assim. Um pouco mais de 10 anos. Eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo. Eu era um completo ignorante. E eu juntei isso daqui e eu misturei com a ganância. Por quê? Porque eu queria ficar rico rápido. E você vai ver isso. Essa opção que eu comprei a 1,06, o mercado hoje está caindo 5%, ontem o mercado caiu mais 2,5%, talvez essa opção abra amanhã R$2. Significa que eu já ganhei 100% nessa opção. E aí você pensa, poxa, e se eu tivesse investido mais?
Cuidado com esse pensamento, ele é devastador. Eu estou te dizendo, como alguém que já passou por isso, não deixe esse tipo de pensamento consumir a sua mente. O motivo de eu explicar sobre tudo isso é porque eu estou vendo muita gente ficando gananciosa no mercado de opções, eu não quero que isso aconteça, e porque é uma boa forma de você se proteger também. Beleza, vamos lá, como se proteger? Compra de put. Por quê? Se eu compro um direito de vender alguma coisa a determinado preço, se o mercado subir, o que eu tenho aqui nessa put vai virar pó, vai virar zero. Por quê? Porque eu não vou exercer esse meu direito de vender se o mercado está mais caro, eu posso vender no mercado. Se o mercado cair, eu vou ganhar dinheiro na put. Por quê? Porque se eu posso vender a R$90 e o mercado caiu para R$70, uau, ninguém mais pode vender a R$90, só eu. E a pessoa que vendeu para mim vai ser obrigada a comprar de mim ao preço de R$90, entende? Então você ganha dinheiro ou se protege fazendo isso. Uma outra forma de se proteger é vendendo uma call. Essa daqui não é a minha forma favorita de se proteger, porque eu acho que é uma operação às vezes côncava. Você tem um limite de ganho e você pode perder uma alta gigantesca. Tem uma operação que eu já fiz muitas vezes no passado, muita gente que eu conheço já fez, que é o lançamento coberto ou financiamento com opções, né? Ele geralmente faz sentido, mas uma vez ou outra você vai perder uma alta de mercado de 20, 30% no mês, igual aconteceu agora. Mas enfim, eu não vou explicar sobre como funciona essa operação agora. Venda de call. Se eu compro uma call, eu tenho o direito de comprar alguma coisa. Se eu vendo uma call, eu vendo para alguém o direito de comprar de mim alguma coisa. Então, se eu tenho uma ação a R$10 e eu vendo para alguém uma call, ou seja, um direito de comprar a minha ação a R$11, e essa pessoa paga, por exemplo, 50 centavos, o que isso significa? Significa que se minha ação ficar a R$10, eu vou ganhar esses 50 centavos aqui. Significa que se minha ação cair a 9,50, eu não perdi nada, porque eu ganhei os 50 centavos. Agora, se minha ação subir para R$13, eu vou ter que vender a minha ação por R$11 para essa pessoa. Então eu vendo por 11, mais os 50 centavos que eu ganhei, então eu tenho 11,50. Mas eu abri mão desses outros 1,50 de lucro que eu poderia ter. É uma forma de se proteger também, mas não é a minha favorita. Acho que uma compra de put pode ser um pouco mais simples, tá? Numa opção, a gente tem 3 coisas que mexem com o preço. São 3 coisas que impactam o preço de uma opção. Primeiro é o fator tempo. Por quê? Porque existe um valor do dinheiro no tempo. E quanto maior esse tempo, maior o preço da opção, tá? Geralmente. Ou menor, né? Dependendo da ponta que você tá. Mas existe uma gordura aqui, que é o fator tempo. Depois a gente tem o preço da ação. Se a ação, que é o ativo objeto, sobe, a sua opção ela vai subir ou descer, dependendo de se é uma call ou uma put. Então o preço da ação está diretamente ligado ao preço da opção. E a terceira coisa é a volatilidade. Por quê? Porque a volatilidade é o seguinte, se o mercado ele está subindo 5% e cai no 5%, você acha que pode ser muito difícil uma ação variar 50% no mês. Mas quando o mercado está variando 10% no dia, você pode entender que é um pouco mais fácil de ele bater uma variação dessa. Então a volatilidade, ela aumenta a chance de as pontas opostas das opções serem exercidas, né? Aumenta a chance de poder chegar lá em cima ou aqui embaixo. É mais difícil você prever para onde vai a ação do que prever a volatilidade de um ativo, tá? Então essas são as 3 coisas que impactam, de uma forma geral, o preço das opções. E agora eu quero te mostrar uma coisa muito bonita. Vamos lá que isso é lindo. Agora é um momento que você precisa entender, tá? A gente tem 3 nomenclaturas no mercado de opções. A gente chama de ITM, OTM e ATM. O ATM é o que a gente chama de at the money, é no dinheiro. A gente tem a nomenclatura ITM, que é in the money, é dentro do dinheiro. E a gente tem a nomenclatura OTM, que é out the money, tá? Como que funciona? Imagina aqui, a gente tem os strikes aqui. Strike de R$8, R$9, R$10, 11, 12. O strike é o preço de exercício, lembra? Imagina que eu tenho uma call que tenha um strike de R$10. Se no vencimento a ação estiver R$10 e o strike for R$10, essa é uma opção at the money, que é no dinheiro. Se for algo dentro do dinheiro, ou seja, a ação está R$10 no vencimento e eu tenho um direito de comprar essa ação a R$8, eu estou dentro do dinheiro. Se eu tiver o direito de comprar essa ação
que hoje está R$10 por R$12, eu não vou comprar por R$12, porque eu posso comprar por 10. Então isso aqui está fora do dinheiro. Por outro lado, a put é exatamente o oposto. Porque se a ação tiver R$10 e eu tiver o direito de vender essa ação por R$8, eu não vou vender por 8. Então isso daqui é out the money. E se eu tiver o direito de vender a 12 uma ação que está 10, eu estou in the money. Estou dentro do dinheiro, tá? ATM, ITM e OTM. Por que isso aqui é importante saber? Porque as opções out the money ou OTM, elas tendem a zero no vencimento. Por que elas tendem a zero? Porque, pô, se eu tenho o direito de comprar uma ação a R$11 e hoje ela está 10, para que eu vou exercer esse direito? Então essa opção não vale nada. A opção vira pó no vencimento, né? Então não vale nada. Então no vencimento, essa opção ela tende a zero. Agora, se eu tenho o direito de comprar uma ação a R$9 que hoje está 10, essa opção vale R$1. Então você sempre faz isso, ó. Se está 10 e eu tenho strike de 9, a call vale R$1. Mas quanto valeria a put? A put valeria R$0. Por quê? Porque ninguém vai vender por 9 uma coisa que pode ser vendida por 10, tá bom? Como que funciona isso daqui? No vencimento, essa call com strike de R$8 em cima de uma ação que está R$10, ela vai valer R$2. Só que, alguns dias antes do vencimento, ela não vale R$2. Ela vale mais do que R$2. Ela deve valer, por exemplo, R$2,30. Ela vai valer R$2,30. O 30 foi arbitrário aqui. O que eu sei é que ela vai valer mais do que R$2, porque ela vale o que está dentro do dinheiro, mais o valor extrínseco, que é uma mistura da volatilidade, do tempo, né, de várias coisas. E então, a gente divide isso daqui em duas partes, valor intrínseco e valor extrínseco. O intrínseco é o que está in the money. O extrínseco é essa possibilidade do que pode acontecer. Porque a ação pode subir mais, né? Existe o valor do dinheiro no tempo, existem várias coisas. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês e eu quero saber se agregou valor para você, se você entendeu. E se você tiver dúvidas sobre opções, deixa aqui nos comentários. Não quero ver propaganda nesse vídeo. Qualquer propaganda que eu ver nos comentários eu vou deletar, ok? Então deixe seus comentários e ajude os amiguinhos, os primos que estão aqui. E me diga se vocês querem mais vídeos dessa forma. Eu fico às vezes um pouco reflexivo sobre será que vale a pena fazer vídeos mais técnicos do que eu costumo fazer? Porque eu penso que às vezes alguns primos podem boiar. Enfim, vocês decidem se eu devo fazer mais vídeo assim ou não. Faça, Kaique, o que você acha que os primos vão falar? Ó, tem que comentar aí porque o primo levou 2 horas antes de gravar esse vídeo só pra fazer o... Só desenhando. Só desenhando. Grande abraço, até o próximo vídeo. E tchau.